Bom, boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu acho que eu queria, na verdade, agradecer, Daniel, pelo convite, né? Agradecer o Núcleo Central pelo convite e por poder participar hoje da Reconcentre. E vou compartilhar minha tela aqui, começar a apresentação, falar um pouquinho sobre mim também para começar. Beleza. Estão vendo minha tela aqui? Consegue confirmar para mim? Opa, tô Sim, vendo tá aparecendo. Que Show, legal. obrigado, gente. Só uma coisa antes que eu acho que é importante falar. No final a gente vai estar disponibilizando o Mente, não sei se vocês já usaram. Enfim, eu vou estar compartilhando a tela no final para as dúvidas. Aí a gente deixa esse momento assim mais no final. Sim, quem tiver já vai anotando no caderninho, escrevendo, guardando para no final a gente ter esse bate-papo. Beleza? Show. Bom, mais uma vez agradecer, poder participar da Reconcentre. Primeira vez que eu falo assim para tantas pessoas, eu acho. Dando até um friozinho na barriga aqui, mas não sei se vocês sabem, o guitarrista do Radiohead fala que quando a gente sente um frio na barriga, quando ele tocava uma música ali na guitarra dele, ele sentia esse frio na barriga, isso dizia que ele estava criando algo incrível, né? Estava criando um sucesso. Então vamos lá, galera. Falar um pouquinho sobre metodologias ágeis, que de fato é algo que eu acho bem incrível. E para começar, falar um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Matheus Vilas Boas, eu sou ex-aluno da UFMG e hoje eu sou Product Owner, né? Sou dono de produto nessa startup que chama Nuconte. Sou apaixonado por pessoas, pessoal, né? Apaixonado por contabilidade e agilismo e hoje muito realizado, inclusive, de poder trabalhar no Nuconte por isso, porque é uma empresa, né, que é sobre pessoas, é sobre contabilidade, é uma revolução contábil e, inclusive, estamos passando pela nossa transformação ágil, então a realização é forte. Estou em constante conflito com formas de pensamentos lineares, que é importante pontuar isso, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E hoje sou um dos líderes da transformação ágil na empresa onde trabalho. E um dos líderes, tá, pessoal? Porque nós somos 60 pessoas na Nuconte hoje e eu posso e tenho muito orgulho de dizer que somos 60 líderes e 60 liderados. Bom, falando um pouquinho mais sobre mim, acho que um aspecto importante de vocês entenderem é que, assim, eu cresci e fui um moleque, assim, bem solto, sabe? Até de pensar que os pais são até um pouquinho desnaturados, né? Mas, na verdade, nossa dinâmica ali era bem interessante de que quando a gente tinha algum evento, algum sítio, fazenda ali, a gente chegava, meus pais iam se familiarizando com seus amigos ali e eu tinha liberdade e autonomia para explorar, andar o dia inteiro pelos sítios, pela natureza e isso fez um importante papel, né, na minha construção como pessoa. Essa autonomia e esse poder de explorar, né, e ter confiança de poder, né, fazer o que quiser, o que desse na telha, né, ir para onde eu quisesse ir e com a confiança de que chegando no final da noite ali eu ia estar de volta, né, construiu quem eu sou hoje como profissional também. E se quiser, né, me deixar bolado, tentar passar para mim alguma tarefa de forma top-down, sem contexto, sem motivos do porquê. É uma coisa aí que eu não suporto comigo, é de fato receita para o fracasso. E aí me leva até um pouquinho mais sobre o porquê dessas metodologias ágeis, né? Então, por qual razão? Por que eu estou falando sobre isso aqui? Por que eu sou apaixonado por agilismo? Né? E por que eu acredito que é uma pauta importante, que é interessante de vocês estarem acompanhando comigo aqui? Bom, e primeiro, a pergunta, né, que eu tenho para essa resposta, pessoal, é porque pessoas são incríveis, tá? E quanto antes a gente reconhecer, né, que a nossa vida é feita, né, pelo relacionamento com pessoas, né, que projetos são feitos por pessoas e para pessoas, né, que softwares também são construídos por pessoas e utilizados por pessoas. Eu acho que quanto antes a gente perceber isso, melhor vão ser nossos resultados, né? E até essa imagem aqui que, na minha visão, pega bem essa representatividade desse aspecto da metodologia ágil, é que é sim resultado, né, para atingir objetivos e cumprimento, mas em primeiro lugar é sobre colocar as pessoas
no centro do seu projeto, é sobre colocar as pessoas que trabalham nesse projeto no centro também desse projeto, certo? E um dos motivos que eu acho, né, e tem essa premissa para mim de que pessoas são incríveis, pessoal, é porque, na minha visão, todos somos criativos, né? E criativos e capazes de criar, né, no bem dizer da palavra. E, inclusive, o que eu acredito que nos difere de todas as outras espécies, né, de animais pelo mundo, nós, como seres humanos, somos capazes de projetar uma realidade, né, olhar para o futuro e imaginar uma realidade que é diferente da atual. E é isso que nos torna únicos, é isso que nos torna seres humanos, e o agilismo abraça isso muito bem quando ele fala sobre trabalho colaborativo e que todos são donos, né, da entrega. E também porque 6 é maior que 1. E parece meio óbvio, pessoal, e eu sou atleticano, inclusive, essa afirmação que me dói um pouquinho, mas é porque 6 pessoas trabalhando de forma colaborativa, né, são sem dúvida mais capazes do que uma pessoa definindo o escopo de um projeto. Tá? E independente de quais são essas 6 pessoas, e independente de quem é essa uma pessoa, 6 pessoas são sempre maiores que 1. Tá? E por que eu estou falando sobre 6 aqui? Tá? É porque, inclusive, é um número muito legal para a construção de um time, né, ágil. Esse número 6 pessoas trabalhando num projeto de forma colaborativa é hoje, dentro da minha experiência e dentro, né, da minha educação dentro do Scrum, né, que é hoje a minha base ágil, é um número mágico para a construção de um projeto, certo? E aí traz esse contraponto na minha visão, né, entre metodologias ágeis e metodologias conformes e lineares, né? E colocando aqui principalmente em pauta o método de cascata, né? Normalmente um gerente de projetos, um dono do projeto, que coleta, entende o problema e constrói o escopo do projeto para ele ser entregue dentro de um prazo, né? E essas outras pessoas que fazem parte desse projeto correm e têm a meta de bater esse prazo, né, de cumprir esse escopo, né, no tempo estabelecido. E que, na minha visão, né, é uma receita para um possível fracasso. Então, muitas vezes vão acontecer, né, de você chegar lá no final dessa entrega, mesmo entregando no prazo, sabe, entregando tudo certinho, bonitinho, do jeito que foi definido no escopo que foi construído lá no início do projeto, né? Nosso mundo é volátil, nosso mercado é volátil, as necessidades dos clientes mudam, então vocês correm muito risco, né, de chegar no final do projeto e ter entregue algo que já não faz mais sentido para o cliente, que já não cumpre mais as expectativas, já não resolve mais aquele problema que existia lá no início da construção do escopo do projeto. Tá? E as metodologias ágeis colocam o cliente no centro, trazem ele, tem essa pegada super colaborativa de fazer ele participar e garantir que a gente está respondendo às mudanças, tanto nas necessidades e nos problemas dos clientes, tá? Quanto, inclusive, nos aprendizados que a gente, como time de projetos, né, e como construtores da solução, vamos aprendendo, vamos obtendo durante esse processo, né? E isso garante que lá no final a gente tem uma entrega que, de fato, né, resolve o problema do cliente, respondeu às mudanças dele, então ainda sim é adaptada, né, e funciona muito bem para esse cliente, ao mesmo tempo que acumula durante toda a sua construção os aprendizados, né, e o crescimento que o time teve como uma unidade. E aí, Matheus, né, vocês devem me perguntar como é que eu faço, né, para conseguir essa entrega que respondeu à necessidade do cliente, às mudanças nessa necessidade, que acumulou aprendizados, que cresceu junto com o time e que, inclusive, coloca clientes e, né, as pessoas no centro desse projeto. E eu gosto de começar, pessoal, pela definição clara dos princípios ágeis, tá? E aí da metodologia ágil que vocês acharem melhor, que mais funciona para o negócio de vocês, para o modelo de vocês e para o objetivo de vocês. No caso, hoje, eu sou SFC, certificado, né, em fundamentos de Scrum, e Scrum é a metodologia ágil que eu domino, inclusive a que eu uso na NoConte hoje, né, como Product Owner, sou líder de uma unidade Scrum, de um time, né, de um time ágil.
E, inclusive, é uma que eu vejo que, além de funcionar muito bem para softwares, né, que é onde eu trabalho e é para o objetivo que ela foi criada, ela é muito adaptável também a outros tipos de projetos, né, mais do que outras possíveis metodologias Scrum, como, por exemplo, Future Driven Development, né, o FDD, que já são mais focados mesmo no trabalho com desenvolvedores e construção de tecnologia, né. O Scrum não. O Scrum conversa muito bem, inclusive, com o PMBOK, né, a gestão de projetos, e muito bem adaptável, traz essa metodologia ágil em vários universos de atuação, na minha visão. Tá? E aqui eu queria comentar sobre alguns princípios, sobre dois principais, né, questões aqui dos princípios Scrum, que eu valorizo e sinto que conversa muito com a pegada que eu estou querendo trazer aqui hoje. Tá? O primeiro deles é o princípio da colaboração. E é voltando nessa questão, pessoal, de que 6 é maior do que 1. E sempre vai ser. Né? Independente que são 6, independente que são 1. E esse trabalho colaborativo garante, né, uma construção conjunta que usa de inteligência coletiva, né, que acumula e compartilha aprendizados e metodologias, então que traz um grande foco no crescimento, no desenvolvimento das pessoas dentro do time. Né? Que é você trabalhando com pessoas ali, né, que têm outras expertises, que são diversas, né, que pensam diferente e que solucionam problemas diferentes de você, né, conseguem contribuir de forma diferente, ao mesmo tempo que você, com as suas particularidades, né, consegue contribuir também, se une a essas pessoas e transformam isso num projeto muito foda, né, de muita inteligência coletiva e que, inclusive, essa colaboração pode partir com a participação do cliente. Tá? E aqui fala um pouquinho, inclusive, do que é o Scrum. Né? A colaboração é o principal, na verdade, aspecto na minha visão do Scrum. E porque o Scrum foi construído baseado, não sei se você sabe, né, no jogo de rugby, no funcionamento de um time de rugby. Né? E não sei se vocês já repararam, quem já teve a oportunidade de assistir um jogo de rugby, o time de rugby inteiro ataca quando é hora de atacar e o time de rugby inteiro defende quando é hora de defender. Né? Então, eles estão sempre em um trabalho super colaborativo, onde todo mundo participa de tudo, tanto do ataque quanto da defesa. Né? E eles têm alguns momentos ali reservados para união das pessoas do time, onde eles entram em uma formação, né, e realinham suas estratégias, os aprendizados que tiveram com as tentativas, né, de ataque, com as tentativas de defesa, né, e constroem uma nova estratégia para a sequência do jogo. E, inclusive, essa formação é que deu origem ao nome do Scrum, né? Que é o nome dessa formação do rugby, onde os times se unem para realinhar suas estratégias. E outro princípio que eu acho muito importante aqui também, gosto sempre de destacar, que é o princípio de priorização orientada a valor. Né? Então, é esse princípio que traz e coloca o cliente no centro do projeto. Né? Então, um princípio que busca garantir que você tem entregas contínuas, então que você está continuamente entregando para o seu cliente, né, formas de solucionar os problemas dele, e essas entregas contínuas são priorizadas de acordo com o valor que elas têm de resolver o problema desse cliente. Né? Então, esse é um princípio que exige muita aproximação do time Scrum, exige uma interação muito forte desse time com o cliente, né, com aquele que é o objetivo atender com o projeto, tá? Ao mesmo tempo que vai respondendo e sentindo e aprendendo com as entregas que vão sendo feitas. Né? Então, por isso a necessidade da entrega contínua e muito bem priorizada. E aí entra um papel do PO, né, desse Project ou Product Owner, né, nesse trabalho que é garantir a priorização coerente e representar o cliente na hora de priorizar e fazer mudanças na priorização também. Tá? Então, são dois aspectos aí que, na minha opinião, são os mais importantes dos princípios Scrum, né? Que também levam aí time boxing, desenvolvimento interativo, controle do processo empírico e auto-organização. Bom, e além de definir, né, e respeitar e buscar garantir, né, o cumprimento dos princípios ágeis, pessoal, é necessário que a gente defina também e entenda muito bem o que são processos ágeis, né?
Então, o que o seu time ágil vai estar fazendo, né? Qual que vai ser a rotina, como que vai funcionar o trabalho desse time. Isso é muito necessário e importantíssima a definição desse processo. Só que os processos ágeis são disruptivos, né? E, mais uma vez, o contraponto com os processos em cascata, onde você começa, define um escopo que você espera que atenda o problema e vai construindo aquilo que foi definido no início e tenta chegar no fim entregando algo que ainda gere valor. Já os processos ágeis, não. Os processos ágeis são um rompimento com esse pensamento linear e eles trazem um abraço, né? Abraçam, na verdade, as incertezas e os possíveis aprendizados do meio do caminho, né? E aqui eu trago para vocês um exemplo que eu gosto muito, é um exemplo de um processo de um time de usabilidade, de design de usabilidade de softwares, né? E ele representa bastante essa questão. Ele sim tem um core linear, né, que começa com um discovery, uma etapa de empatia e de entendimento do problema do cliente, né? A definição dos critérios de sucesso desse projeto e qual que é o objetivo que esse projeto tem, tendo feito esse discovery, né, de uma definição bem clara disso, o que diz que esse projeto foi um sucesso ou foi um fracasso. A ideação, então, a parte de construção conjunta, né, de colocar as ideias no papel, de pensar nas possibilidades e definir as ideias que vão, de fato, se tornar, né, vão, de fato, ser executadas. E a execução dessas ideias em forma de um protótipo, né, que tem como objetivo justamente fazer uma execução barata, testar e validar se ela ainda é, né, uma resolução para os problemas do cliente que a gente descobriu lá na etapa de empatia, na etapa do discovery, né? E aí a próxima etapa que vem são os testes, né, e as adaptações também a partir dos resultados desse teste, tá? Só que parece muito bonitinho, né? Parece que a gente vai descobrir, então, definir, idealizar, prototipar, testar e refinar, mas não. No meio desse processo, e está muito bem representado pelas setas nesse modelo aqui, podem surgir aprendizados e mudanças nos requisitos, né, e nas necessidades do usuário, assim como no entendimento da nossa capacidade de resolver o problema. Tá? Então, em qualquer etapa desse processo aqui, é possível que eu tenha um aprendizado, que eu descubra algo que me faça voltar em qualquer outra etapa de novo desse processo. Né? E aí eu queria trazer um exemplo prático para vocês. Então, por exemplo, estou trabalhando aqui na construção, no discovery de um projeto com contadores e descubro, por exemplo, que a maior dor do contador, né, é a burocratização dos seus processos, né, a necessidade de entrega de conformidades e guias, e trago, né, essa realidade do contador, porque hoje é a realidade que eu tenho mais familiaridade, é onde eu trabalho e a gente entende melhor. E no discovery, a gente descobriu que esse era a dor mais latente, né? E mentalizamos isso, definimos isso e fomos criar, então, talvez um produto, né, que pudesse ajudar a resolver isso. Então, definimos o nosso critério de sucesso e começamos a idealizar. Só que quando a gente começou a idealizar, né, e fomos pensar no protótipo, descobrimos que a gente não conseguiria atender essa necessidade da forma que o cliente estava esperando lá no início, né? E esse aprendizado ele vem rápido se eu executo bem rápido e me preocupo, né, e em constante análise da minha capacidade de entrega, né? Então, descobri que eu não ia conseguir, por viabilidade técnica, né, meus desenvolvedores não são capazes de trabalhar com processos de burocratização contábeis, né? Então, o que eu faço? Né, aqui que eu estou na etapa de ideação, né, e prototipagem, eu saio dessa etapa com esse aprendizado que eu tive e eu volto lá no Discovery para entender quais outros problemas que esse cliente tem, né, e repriorizar o problema que a gente vai buscar atender. Da mesma forma que se eu tiver prototipado essa ideia, tiver construído ela e de fato eu tinha capacidade de construir, mas na hora que eu fui testar, eu vi que ela não resolvia o problema do cliente. Então eu cheguei lá na última etapa, né, etapa de testes, né? E ainda assim eu posso descobrir que eu tenho que voltar de novo lá no Discovery, porque eu não construí uma boa ideia, porque eu não entendi bem o problema do meu cliente, né? Então, a gente abraça essas incertezas e criamos e damos, né, essa premissa para o time de poder voltar na etapa do processo sempre que necessário. Bom, e quem que vão executar esses processos ágeis, né? E aí a gente parte por um conceito, acho que talvez já conhecido de vocês, né, que são as unidades ágeis, normalmente conhecidas, né, comumente aí como squads, né?
que nada mais são do que a formação de um time ágil, né? De preferência pessoal multidisciplinar, né? Com pessoas com várias expertises diferentes. E quando eu digo multidisciplinar, eu não estou falando, né, pessoas de vários cursos, né, não necessariamente, mas talvez até pessoas de um mesmo curso, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de uma EJ, né, de veterinária, então pode ser que sim, sejam todos estudantes de veterinária, né, cuidando de um projeto, construindo um projeto de forma colaborativa, mas que vocês vão se surpreender com o que essas pessoas são capazes, porque elas são diversas. E sim, eu acredito que vocês vão encontrar, por exemplo, veterinários muito capazes de construir protótipos, né, de desenvolver planilhas, de fazer uma organização de negócios, né, coisas que talvez ajudem a atender aí a necessidade do projeto de uma forma bem distante daquela que você está imaginando, né, ao fazer um olhar objetivo da situação. Inclusive, eu tenho um caso participando de um bootcamp de empreendedorismo na UFMG, fazendo um projeto para a Embraer. Foi unido um time no repente, lá na hora, no início do evento, no primeiro dia de evento. E no meu time tinha eu, estudante de controladoria e finanças, 2 estudantes de engenharia e uma estudante de química. E na hora de fazer a nossa apresentação, né, da solução que a gente queria propor para a Embraer, a gente precisava prototipar, né? Então a gente precisava de alguém com conhecimento de design e uso né, de alguma ferramenta como Figma ou, né, Photoshop. E a gente descobriu que a estudante de química, que era do nosso grupo lá, na hora ela levantou a mão e falou: olha, eu domino muito Photoshop, eu acho que eu consigo fazer esse protótipo, né? E ela pegou essa incumbência, pensou na forma que ela poderia colaborar, né, com as habilidades que ela tem, bem fora do padrão, sabe, saindo muito do que a gente imaginava de capacidades dela como estudante de química, e construiu para a gente um protótipo sensacional, funcional no Photoshop, para a gente poder testar com os gestores da Embraer que estavam com expectativas no nosso projeto. Tá? Então, tá aí a importância de estar abertos às multidisciplinaridades também. E que esses times Scrum, né, nada mais são do que pessoas que têm suas próprias práticas, né? Então, quais processos eles usam, quais organizações, né, que eles se inspiram. Então, aqui, por exemplo, é um time e uma organização da DTI, tá? A DTI é uma das principais empresas aí hoje do Brasil quando se fala de transformação tecnológica e principalmente, né, em aplicação das metodologias ágeis. Eles estão há 10 anos já no mercado, né, levando transformação ágil para empresas. E que além das práticas, né, o Scrum, o Kanban, engenharia de valor, eles têm também os seus ritos próprios, né? Então são encontros, são momentos, né, compromissos que eles têm de se unir para garantir um alinhamento, né, ali como num jogo de rugby, do time poder conversar, contar quais foram os impedimentos, quais foram os aprendizados, colaborarem e se alinharem constantemente, né, e respondendo às mudanças dos projetos voláteis, tanto as mudanças da necessidade do cliente, como a gente já falou, quanto aos aprendizados internos do projeto. Bem? Aqui um rito que eu gosto bastante de pontuar, por exemplo, é o rito da Daily. Então são ritos diários, encontros diários do time Scrum, time box, ou seja, tem limite de tempo para acontecer, 15 minutos de daily, onde todo mundo fala ali os impedimentos que teve, o que fez, né, o que entregou e o que espera entregar no dia, quais impedimentos pode ter. De forma bem objetiva, os times conseguem se alinhar diariamente e pensar em formas de ajudar uns aos outros e transformar esse trabalho numa colaboração, num alinhamento constante. Aí vou falar aqui um pouquinho, né, da formação da Squad, e aqui eu já espero trazer para vocês, pessoal, uma pegada bem mais prática também, tá? Um passo a passo aqui, já querendo provocar vocês a construírem as próprias squads, as próprias unidades ágeis dentro da EJ de vocês, beleza? Opa, até uma coisa que é legal falar, eu vou estar disponibilizando agora no chat para todo mundo, esse frameworkzinho que é bem parecido, aí é no Google Apresentações, tá como para as pessoas poderem só ver, mas é só criar uma cópia, colocar no próprio Drive, que aí você pode ir editando e adaptando do jeito que for melhor para cada EJ mesmo, que nem o Matheus falou. Aí eu vou colocar agora no chat. Show. Então aproveitem aí, galera. Eu vou passando aqui o passo a passo que eu enxergo, né, da melhor forma de se construir uma unidade ágil.
Mas na minha visão, o primeiro passo, né, para você construir um squad é a definição de um objetivo. Tá? Então, pensando aí em OKRs, para quem conhece um conceito, um objetivo nada mais é do que uma frase, né, que traduz o que esse time vai estar buscando, né? Qual que é o objetivo dele, qual que é a grande função que esse time tem e como que ele pode melhor colaborar para os objetivos da organização como um todo. Tá? Aqui, por exemplo, eu peguei um objetivo prático de um time que hoje eu lidero, né? Junto com outros 6 líderes também, de um time de 7 pessoas, que é o Squad de Cientistas da Riqueza lá do Nuconte, no nosso time de produto, e que ele tem como objetivo fazer os cientistas da riqueza se apaixonarem pelo produto. Então, esse é o nosso O. Essa é a frase que traduz o que o meu time está buscando e qual que é a forma que ele vai ajudar a organização a atingir os objetivos dela. Tá? E tendo um objetivo, é importantíssimo traduzir esse objetivo, né, em uma forma prática de medição, que a gente chama de Key Results. Né? Então, a pergunta que eu busco me responder, fazendo essa transição entre esse objetivo, que é um pouco intangível, não é tão palpável assim, né, para transformar isso em metas, né, metrificáveis, né, e medíveis de sucesso, eu me pergunto, né, quais números traduzem e me dizem se esse time cumpriu o objetivo dele ou não. Né? E respondendo essa pergunta, eu consigo pensar em possíveis key results, né? Possíveis metas SMART, de preferência, né? Acho que necessário, que traduzem esse objetivo. Aqui, no caso de fazer os cientistas da riqueza se apaixonarem pelo produto, meu time, por exemplo, lá selecionou 3 métricas. Né? O primeiro key result era uma métrica de usabilidade, era uma métrica de uso da plataforma, que é o MAU, que a gente avalia a frequência de uso em uma janela mensal de 30 dias. Tá? Que o nosso produto é feito para contadores e que a gente chama eles carinhosamente de cientistas da riqueza, como, né, um posicionamento da nossa empresa. O MAI, que também numa janela de 30 dias, né, avalia a importação de dados. Né? O meu produto é um produto que transforma dados em indicadores de análise financeira de empresas, tá? Dados contábeis em indicadores de análise financeira e saúde financeira de empresas. E então eu avalio muito a importação de dados dentro da minha plataforma, né, a entrada de dados contábeis para saber se os contadores de fato, além de estarem usando e acessando, que é o que eu estou medindo no MAU, eles estão de fato importando os dados e fazendo a transformação desses dados para apresentar para os seus clientes. Tá? E um terceiro key result, o CSAT, que nada mais é do que uma métrica de satisfação, assim, né, muito similar ao NPS, mas o CSAT é dividido em 5 níveis e não 10, e ele tem uma pegada de uso de emojis, né, que tentam garantir uma maior conversão ali do usuário na hora de responder essa pesquisa de satisfação. Certo? Então, tendo os objetivos definidos, né, e os key results também muito bem definidos e metrificados, e essas metas SMART bem claras para todo o time, a gente já pode começar a alocar os recursos. Né? Então, entender, olha, para atingir esse objetivo, quais tipos de recursos eu preciso no meu projeto. Né? No caso desse projeto aqui, falando de um produto, de um software, eu preciso de um PO, né, que é o dono do produto, que basicamente a responsabilidade dele é garantir a voz do cliente dentro do produto, né? E como Product Owner, a gente tem similar aí também o Project Owner, né, o dono do projeto, garantir a representatividade do cliente dentro do projeto. Tá? E também a priorização. E como Product Owner, pessoal, o meu trabalho é servir o meu time ágil. Tá? Meu trabalho é pensar assim, o que esse time vai precisar percorrer, quais histórias eles vão precisar, né, passar por elas, né, e quais possíveis impedimentos eles podem ter, né, para poder atingir os objetivos ali de garantir, né, valor para o cliente. E remover esses impedimentos, em pensar em formas, estratégias de limpar esse caminho para esse time e garantir que eles cumpram esses objetivos, né, garantindo o alinhamento deles com o meu cliente, né, e que a voz do cliente está sendo ouvida, mas que também a necessidade do time está sendo atendida, tá?
e junto com a parceria do Agile Coach aqui, né, e dentro do Scrum, é o nosso Scrum Master, que basicamente também tem o papel de remover impedimentos, garantir a fluidez do projeto e o cumprimento dos princípios ágeis e dos ritos que foram definidos, né, e das práticas também que foram definidas pelo time. Tá? E esse time definido, os recursos bem posicionados e a gente confiante de que, olha, esse time consegue cumprir o objetivo, a gente parte para a definição dos ritos, né? Então, vamos fazer dailies, né? Quanto tempo vão ter essas dailies? Vamos fazer lançamento da missão, né? E começar o nosso projeto com um novo objetivo. Vamos fazer o planejamento conjunto. E lembrando de novo do Scrum, todos participam em todas as pontas, todos atacam, todos defendem. Então, basicamente assim, todos participam da descoberta, do momento de empatia com o cliente, todos participam do planejamento, têm voz, se fazem ser ouvidos, influenciam nas decisões do planejamento, tá? Todos executam e todos entregam e comemoram essa entrega, beleza? Quais os processos que esse time vai seguir? Né? Então, vamos seguir qual processo aqui, né? E é interessante ter um modelo, uma uniformidade, né? Uma conformidade nisso também, entre a organização, mas permitir que o time tenha a premissa de alterar. E entender, olha, para esse projeto aqui, eu não preciso de tanto contato assim com o cliente, não precisa ser tão colaborativo assim, é um projeto mais previsível, a gente vai ganhar tempo, né? Se a gente pular algumas etapas aqui de discovery, por exemplo, porque a gente já tem um discovery bem feito, tá? A gente já tem definições bem legais de como a gente pode seguir. Tá? Não recomendo não, mas é possível. E deem esse requisito, deem essa premissa para o time, né? Definir qual processo que eles vão seguir e quais alterações que eles vão fazer nesse processo. E tendo objetivos e key results bem claros, rituais bem definidos e o time todo alinhado no cumprimento desses rituais, e o processo que vai ser seguido está muito claro para todo mundo e está todo mundo dominando esse processo, basta dividir o piano, né? Montar suas squads e partir para o trabalho. Beleza? E começar a percorrer o caminho do processo. Um ponto que eu já ia esquecendo aqui, pessoal. Vou definir, né, por uma forma de modelo mental, para auxiliar vocês no entendimento, que o squad é um time vertical. Tá? É um time vertical com objetivos verticais. Né? E muito importante entender que um objetivo de um time ágil, ele requer contexto. Ele requer alinhamento com o momento da empresa, com o momento do mercado e com a necessidade do cliente. Tá? Então, ele é um objetivo normalmente mais mutável e que tem tendências maiores a mudanças de direção. Tá? Um objetivo vertical que deve conversar com o contexto atual da organização. E isso para diferenciar dessa outra organização aqui, que é a organização do Chapter, que é um time já transversal, horizontal, tá? E que normalmente a gente está, inclusive, mais acostumado a entender e assimilar esses times, né? Porque as organizações hoje, a gente tem muita clareza do time de vendas, né? Onde são todos vendedores, a gente tem muita clareza do time de consultores, onde são todos consultores, né? O time de analistas, né? Que são todos analistas, o time de gerente de projetos, e esse time é formado pelos gerentes de projetos. Então, essa é uma estrutura já mais comum e a gente tem um maior entendimento sobre ela aí dentro de organizações conformes também. Tá? E aqui eu vou falar especificamente sobre o chapter de POs, né, que é o chapter que eu faço parte hoje. Então, os chapters dos donos do produto ou dos donos do projeto. Tá? E para formar esse chapter, a gente precisa ter um entendimento muito claro, né, de quais os objetivos transversais da empresa, por exemplo. Tá? A minha empresa hoje é uma empresa de software contábil. Ok? E para entender muito bem, definir muito bem assim, o objetivo desse time transversal e horizontal, eu tenho que saber que ele é um time que influencia em todos os projetos, porque eu tenho membros de todas as squads que estão cuidando de vários projetos diferentes, né, cada um deles com o seu, e ainda assim eles têm uma unidade e um objetivo em comum. Então, para construir um chapter, pessoal, se perguntem o que hoje, né, corre na veia da empresa júnior de vocês. O que é requisito e precisa estar presente em todos os projetos. Tá? Independente de contexto, independente de modelo de momento de mercado, independente do cliente que está sendo atendido.
tá? E com isso vocês vão ter mais clareza também de quais são esses objetivos transversais e quais times devem ser formados. Eu imagino que vocês, inclusive, já tenham, né, muitos times transversais formados, já têm um entendimento legal disso, e, inclusive, convido a revisitar esses times, repensar essas organizações e pensando assim, o que é necessário em todos os projetos e o que corre na veia da minha organização, quais são os chapters, os times transversais que precisam existir e precisam influenciar em todos os projetos. Tá? No caso aqui do time de POs, por exemplo, é possível a gente definir um objetivo transversal para eles, que é o cumprimento dos requisitos dos clientes. Né? Então, um cumprimento dos requisitos dos clientes, por exemplo, num software de contabilidade, é garantir uma usabilidade boa, que os contadores, né, consigam se adaptar, consigam usar com tranquilidade e não interfira durante muito tempo na rotina deles, que já é muito ocupada. Né? Eles já estão sobrecarregados com obrigações do governo e eu estou trazendo uma proposta de inovação para eles no mercado deles, então eu preciso garantir que esses caras tenham uma usabilidade, né, sensacional no meu produto. Tá? E aí eu posso definir, por exemplo, um objetivo para um chapter, e aqui eu peguei o chapter de design, especificamente, que conversaria bastante com esse objetivo, né? Time de usabilidade, que é trazer cor e vida para a contabilidade. Então é transformar aqueles balancetes, aquelas informações contábeis chatas e difíceis de leitura em algo com cor, com vida, que atrai os olhares e que, de fato, né, cria apresentações e relacionamentos positivos com empresários. Tá? E a gente pode medir esses objetivos transversais, e esse é um objetivo que a gente busca garantir através do chapter de UX em toda a nossa organização, em todos os nossos projetos. Tudo que a gente cria tem que ser com uma usabilidade simples, atrativa, que chame atenção e traga cor e vida para as informações contábeis. Tá? E aí um possível key result que imaginei aqui no repente para a construção é a medição da frequência de bugs de usabilidade, por exemplo, dentro do meu software. Então, tendo esses objetivos transversais, né, bem entendidos, os key results desse time também já bem estabelecidos e bem claro para todo o chapter, toda essa equipe transversal, a gente dá para eles essa premissa de serem donos desses aspectos presentes em todos os projetos. Então, fala, olha, time de PO, vocês são donos do entendimento do cliente. Então, vocês vão pensar e testar e validar as melhores formas de você fazer um processo de empatia com o cliente, né, de organização do projeto, de atendimento às prioridades e necessidades do cliente, né, dentro da necessidade dele, dentro da vontade não, do que ele precisa, né, para atingir seus objetivos. Time de UX, vocês são dono da usabilidade, né, então vocês vão pensar nas melhores formas de criar um produto mais, né, com uma experiência melhor, mais simples, que tire menos tempo dos usuários e que ainda assim garanta muita atratividade, né, para esse produto e chame a atenção dos empresários também na hora de demonstrar os dados das empresas deles. Bem? E esse chapter define os ritos próprios, tá? E sob demanda, a necessidade desses ritos também, tá, pessoal? Então isso aí é importantíssimo também, ter bastante clareza de que o chapter precisa ter a premissa, né? Precisa ser autônomo na hora de definir também a frequência dos seus ritos, tá? Eu, por exemplo, sou do chapter de PO, eu preciso garantir um alinhamento muito forte entre os times Scrum, então com os outros POs também, para garantir que o meu time não está fazendo nada, né, repetido e junto com outro time, né, que possa estar fazendo algo parecido ou com o mesmo objetivo, para que essas coisas se alinhem. Tá? E aí o meu chapter de PO, por exemplo, nossos encontros já são quase que diários. É raro a gente ter um dia assim que os POs da NoCont não se encontram, tá? E não conversam entre si, realinham seus caminhos. Já o chapter de UX, de usabilidade, né, dos designers, eles têm um encontro semanal, onde eles organizam, né, seus projetos internos e garantem que estão melhorando e aprendendo como designers e, com isso, garantindo uma melhor experiência dentro do nosso produto, né, e cada vez melhor. E até para que o produto não seja um Frankenstein, né, que tem uma usabilidade, um design, né, de um jeito aqui e outro ali, com cores diferentes, enfim, esse alinhamento deles semanal hoje está cumprindo o objetivo. Né? Então, a definição dos seus próprios hits na frequência que eles acharem melhores. E aí, esses times são responsáveis por projetos de melhoria interna. Né? Então, o time de POs, responsável por melhorar os projetos, né,
responsável por melhorar o aspecto do entendimento do cliente, da priorização dentro de todos os times aí, de todas as unidades ágeis. Bom, e com a união, né, de times verticais ágeis e times transversais ágeis, né, e juntando esse pacote todo aqui, a gente cria o que chamamos de organizações ágeis, né? E aqui, por exemplo, é uma tribo hoje formada por 3 squads, né, com os chapters de POs, Agile Coaches, né, que são os Scrum Masters, o chapter de usabilidade, designers de UX, o chapter de back-end, o desenvolvimento de lógicas, e o chapter de front-end, o desenvolvimento de layout e interação com o usuário. E aí convido vocês a usarem um template que está disponível para vocês também, né? Pensem nas squads, quais vão ser, pensem nos times horizontais, quais vão ser os chapters, e montem a estrutura de vocês, montem suas organizações ágeis. E aqui um exemplo de organização ágil. Esse exemplo aqui vem de um material que foi compartilhado comigo por uma amiga da DTI. DTI é essa empresa que eu já falei com vocês, 10 anos, né, no modelo ágil. E aqui é a organização dos times de produto também. 3 squads que formam uma tribo, cada squad com suas próprias práticas, Scrum, Lean, Kanban e DevOps, e seus próprios ritos, né? Dailies, retrospectivas de projetos, cada um com seus próprios desafios e key results, e garantindo uma ótima gestão à vista também para que exista transparência e toda a organização esteja acompanhando o resultado de cada unidade ágil. E aí eu vou comentar rapidinho com vocês sobre essa outra organização ágil aqui. Essa organização ágil, inclusive, na minha visão, bem disruptiva, e gosto muito, tenho muito orgulho de fazer parte de algumas guildas lá no Conte também, né? Mas que é a guilda. E a guilda, pessoal, é um time ágil também, tá? Mas que ele é uma forma muito interessante de quebrar as barreiras organizacionais, né? Então, para a construção de uma guilda, você não tem, né, nenhuma barreira, nenhuma necessidade das pessoas serem do mesmo time, ou do mesmo chapter, ou da mesma squad, tá? A única coisa que esses times precisam para serem formados são o seu interesse em comum, né? Então, hoje, por exemplo, dentro de um ambiente de EJ, pela experiência que eu tive convivendo e, inclusive, fazendo projetos junto com a UCJ, né, da FACE lá na UFMG, sei, por exemplo, que impacto social é uma pegada, é um objetivo, né, constante também das empresas júniores e que muitas delas gostam, né, de atuar nessa frente. Tá? Só que é difícil equilibrar esse objetivo, né, de impacto social com os objetivos de atendimento aos clientes, né, de rodar os projetos, de cumprir as necessidades dos clientes e garantir as entregas. Né? E tudo bem, eu sei que é difícil mesmo, e são pratos que a gente tem que balançar, e a guilda vem com uma proposta maravilhosa disso. Então, o interesse em comum, por exemplo, seria o impacto social, em que as pessoas que têm, de fato, interesse em atuar nessa pauta, de participar dos projetos de impacto social, impacto positivo, né, da EJ, criariam seus próprios ritos, né, construiriam seus próprios projetos e dariam seguimento a isso. E até por uma dor que eu tinha trabalhando em projetos de impacto positivo, né, junto com a empresa júnior lá da UFMG, era de que muitas vezes a gente estava falando para a empresa inteira, né, então estava ali numa sala, reunidos a empresa júnior inteira, e a gente, né, trazendo propostas, discutindo projetos, construindo coisas, mas que, na verdade, das 80 pessoas que estavam ali na sala, por exemplo, tinham 5 que, de fato, né, 5 ou 8 ali que, de fato, estavam interessadas. E aí a guilda quebra essa barreira organizacional e fala, não, traz só quem tem interesse, né, que aí a gente não quebra a expectativa de ninguém, né, não contamos com a participação de ninguém que não vai estar, de fato, comprometido, e esse interesse comum atrai essas pessoas, se faz elas garantirem o andamento dos projetos. Tá? E aqui bem legal também que lá no Conte, por exemplo, a gente não tem necessidade nenhuma de ser um interesse tão nobre assim quanto impacto positivo também não, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem pessoas aí de vários times que têm interesse, por exemplo, né, em jogar FIFA, né, e esse interesse em comum, eles podem construir a guilda dos jogadores de FIFA e se encontrarem, né, dentro dos seus rituais aí para jogar FIFA, por exemplo.
E as entregas em projetos ágeis, né? Então, Matheus, você falou aí sobre organização, sobre, né, a construção dos times ágeis, a construção das unidades ágeis, das organizações ágeis, e o que eu ganho com essa trabalheira toda, né? Com essa desconstrução e essa reorganização toda. E aí eu vou falar com vocês sobre as entregas em projetos ágeis e como que essas entregas, né, o que essas entregas trazem de benefício, né? Quando você está num modelo ágil. Bom, então, a entrega de um projeto ágil, na minha visão, pessoal, hoje, pela minha experiência, nada mais é do que um projeto entregue muito foda, né, com entregas contínuas. Então, que a gente entregou, por exemplo, de uma frequência diária, uma frequência semanal, de formas de solucionar problemas dos clientes, muito bem priorizadas, né, que atenderam os requisitos iniciais dos clientes, que responderam às mudanças na necessidade do cliente também, né, que, inclusive, acumularam conhecimento das entregas contínuas que fizemos e os feedbacks que recebemos, né? E esses aprendizados foram assimilados e, no final das contas, foi construído com inteligência coletiva, de forma colaborativa, onde todos se sentiram donos dos projetos, desde a empatia e do planejamento até a entrega, e onde todos podem comemorar os resultados e, principalmente, pessoal, os aprendizados. Tá? E aí um ponto que eu acho bem interessante do Scrum e das metodologias ágeis, né, aplicados na realidade de empresas júniors, é esse foco grande no aprendizado. Né? Sei que vocês estão nessa vida, né, e buscando experiência e aprendizados e contato com o mercado de trabalho, e nada mais é do que dentro de uma metodologia ágil, dentro do Scrum, o foco é em aprender e que o resultado vem com a garantia do aprendizado. Bom, então é isso. Né? Então vamos criar times ágeis, criar processos ágeis, seguir os princípios ágeis, né, e construir uma organização ágil, com isso conquistar essas entregas, né? É foda que de fato colocaram o cliente no centro, que responderam às mudanças, né, do mercado e das necessidades e que acumularam aprendizados. Bom, e eu sinto dizer que não é bem assim. E por isso eu queria voltar aqui rapidinho, enquanto eu falei um pouquinho sobre mim, né? Então eu pontuei lá no início que hoje eu sou ex-aluno da FMG, sou dono de produto, líder de um time ágil na startup no Conte, e agora eu destaco aqui para vocês que estou em constante conflito com formas de pensamento lineares. Tá? Então a mudança e a transformação ágil dentro de uma organização, pessoal, ela não acontece enquanto você não entende isso aqui, ó, que você precisa estar em constante conflito. E eu sempre fui um cara bem da paz, bem tranquilo, inclusive fugia de conflitos, confesso para vocês, mas enquanto eu não abracei a necessidade do conflito, eu não percebi que, olha, conflito vai fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, e eu preciso, né, conviver com essa incerteza e com essa necessidade, né? A transformação ágil na minha mente e na minha empresa não aconteceu. Tá? E aí esse conflito, inclusive, começa dentro de nós, começa no nosso próprio pensamento. Então, imaginem vocês, estamos aí desde a Revolução Industrial, né? Com formas de pensamento lineares dominando a forma como construímos organizações, a forma como construímos, inclusive, escolas e métodos de ensino, né? São industriais, influenciadas por Taylor e Ford lá na era da Revolução Industrial. E seguimos até recentemente nesse mesmo modelo, né? E fomos construídos assim, né? E educados assim. Não é fácil romper com essa metodologia linear, com esse entendimento linear dos processos, tá? Não é fácil entender que, chegando em um próximo ponto do processo, pode ser que, dependendo da situação, eu tenha que voltar lá atrás no início desse processo de novo. Seja eu estando na última etapa desse processo, seja eu estando na primeira etapa dele, eu posso ter que revisitar qualquer outra etapa, dependendo do que acontecer, tá? Então, é sobre abraçar as incertezas e entender que, olha, não vai ser fácil. Então, uma dica, pessoal, tenham paciência consigo mesmos e tenham paciência com as pessoas à sua volta também. Bom, e eu trouxe aqui para vocês, inclusive, uma forma de ajudar. Poxa, então, Matheus, vai ser difícil, vai ser doído, né? Eu vou ter que me reacostumar, remodelar meu jeito de pensar, né? E o que eu vou ganhar, né? E como que você me ajuda, inclusive, a não desistir desse objetivo, desse desafio aqui e agora, né? Bom, eu trouxe para vocês, dentro da minha experiência, do que eu já ouvi falar, do que eu já vivenciei,
né, de alguns possíveis diagnósticos e situações que vocês podem enfrentar, né, quando se tornarem protagonistas da transformação ágil. E uma forma de prescrição, uma forma de tentar ajudar vocês a vencerem esses desafios que podem surgir no caminho também, tá? Então, o primeiro diagnóstico, e que vocês podem ver que é muito comum, e principalmente no início da transformação, é a lentidão dos membros para adaptação. Então, olha, processos antigos, né, que estão há muito tempo na nossa mente, na construção e organização das nossas empresas, das nossas escolas, né, da nossa vida, tá? Então, a adaptação não é fácil e ela pode ser lenta. E acredito que 90% das vezes vai ser. E a minha prescrição para essa lentidão, tanto, né, nossa, sua, né, como protagonista dessa transformação, como dos membros dos times que estão à sua volta, é paciência, apoio. Então, apoiem-se, tá? Entendam que cada um tem seu ritmo, se ajudem, tragam aquelas coisas que vocês estão descobrindo, tragam como pautas, né, e foquem fortemente no aprendizado, tá? Tem um foco muito grande no aprendizado e, se bobear, coloquem metas, né, que às vezes influenciam e valorizam ainda mais o aprendizado em contrapartida com o resultado. Eu garanto para vocês que isso vai fazer muito bem para a velocidade dessa transformação e dessa adaptação dos membros, né, da organização de vocês durante essa transformação ágil. Tá? Um outro possível diagnóstico: o apego ao controle e a resultados de curto prazo. Né? Então, poxa, essa lentidão de adaptação, né? Os times com autonomia, participando de tudo, pensando nas melhores formas de contribuir e definindo entre eles o como, né? Garanto para vocês, é muito mais fácil como um líder você pensar em todo o projeto, né? Você coletar as necessidades, definir como isso deve ser executado e delegar isso para as pessoas, do que de fato você confiar em que as pessoas vão estar tomando suas melhores decisões, tá? E esse apego, esse controle pode ser um obstáculo bem grande. E a minha prescrição para esse apego ao controle, pessoal, é a gestão à vista e o compartilhamento constante de aprendizado, tá? Então, foquem na transparência, mostrem e exibam para fora, para a organização como um todo, o ritmo que vocês estão trabalhando, tá? A velocidade com que estão andando o projeto de vocês. Deixem isso claro, deixem as pessoas cientes, tá? Conversem e alinhem com as pessoas de fora, né, os impedimentos e as situações que vocês estão enfrentando e compartilhem constantemente esses aprendizados, tá? Porque os aprendizados vão dar uma calma ali para as pessoas que estão apegadas ao controle e aos resultados, de ver que, olha, as pessoas estão crescendo, né? E com esse crescimento delas, nossos resultados também vão crescer. Bem? Um outro possível diagnóstico: a hipersensibilidade a feedbacks de stakeholders internos e externos, tá? Então, olha, muitas pessoas interessadas na transformação, muitas pessoas, inclusive, com receio do que está por vir, algumas apegadas ao controle e em conflito constante com a ideia de abdicar um pouquinho de resultados de curto prazo para adaptação, né? E elas vão buscar influenciar, né, nas mudanças e até puxar um pouquinho contra essa transformação, tá? Isso acontece no natural e precisamos reconhecer isso. E essa hipersensibilidade, né, nada mais é do que ouvir esses comentários, do que ouvir, né, esses feedbacks e responder a eles de forma negativa, né, andando para trás, voltando para os métodos lineares de antes, voltando para aquela organização centralizada e top-down. Tá? E como prescrição, pessoal, né, uma forma de ajudar a combater isso é colocar dados e contexto nas mãos de todos. Então, para que todos tenham autonomia e consigam construir um empoderamento de poder entrar nos conflitos necessários para sustentar, né, a transformação ágil dentro dos times, dentro da organização. Tá? E um outro diagnóstico aqui, que inclusive vivi muito na pele e continuo vivendo, então conflitos constantes, e acredito que não vai, né, nunca vai ser diferente, que é a resistência de líderes ou da organização como um todo na transformação. E, pessoal, hoje eu trabalho numa startup que tem 3 anos de idade, construída com o objetivo de ser disruptiva, de mudar um mercado e que tem uma pegada muito forte de transformação, de inovação, de pensar diferente e sair da caixa, e ainda assim a gente enfrenta muita resistência de líderes e da organização como um todo. Inclusive, eu resisto às vezes a mudanças,
E é importante eu reconhecer isso, tá? E, inclusive, trago para vocês aqui, imagino que estou conversando com pessoas aqui, estou falando com pessoas aqui que são líderes, né, e têm posições hierárquicas altas, né, em organizações e em empresas júniores aqui hoje, mas essa transformação ela é muito mais fácil, muito mais fluida e acontece muito mais rápido, pessoal, se ela é protagonizada pelas pessoas de alto escalão também, tá? Se não, uma coisa não exclui a outra, não estou dizendo que, olha, deve ser feita pelas diretorias, pelos gerentes de projetos, não. Todo mundo pode influenciar e todo mundo pode buscar construir juntos isso aqui, né? Mas quando existe um apoio, né, e uma construção de um ambiente favorável a essa mudança pelos próprios líderes, essa transformação acontece num ritmo muito mais saudável, tá? E com conflitos muito mais saudáveis também, tá? É até importante lembrar, quando eu falo de conflito, pessoal, não é briga, gritaria, né, um dando murro no outro, não, pelo amor de Deus, tá? São conflitos saudáveis, expondo pontos e contrapontos, entendendo cada um, né, a posição e o entendimento do outro, respeitando muito isso. E como prescrição para a resistência de líderes da organização como um todo, eu recomendo a vocês o protagonismo, né? Então assumam a frente dessa transformação, sejam donos delas e experimentos. Então, se tem resistência, garanto para vocês, vai ser muito mais seguro, né, isolar um time, pegar essas pessoas que querem ser protagonistas dessa transformação, juntarem elas, né, num time Scrum que vai testar esse método, né, e experimentar ele, e que esse time compartilhando os resultados e os aprendizados que vai ter, com certeza vai infectar, vai dominar aí a organização de vocês também, porque garanto, os resultados são muito melhores e a gente cresce muito mais comunidade, falando de contexto de empresa júnior, falando de contexto de startup, contexto de, né, enterprises, as metodologias ágeis vêm para transformar. Gente, só um recado rapidinho. A gente ainda tem mais 15 minutos aqui nessa pauta. Aí eu já vou colocar no site aqui o chat que a gente está disponibilizando, no chat o site que a gente está disponibilizando para tirar as dúvidas, junto com o código também. É só entrar lá, colocar o código, escrever a dúvida. Acho que daqui 5 minutinhos a gente consegue já começar a abrir o espaço para as dúvidas, né, Matheus? Sem dúvida, quase terminando. Beleza, então, fechou. Falo muito, né? Foi mal, galera, mas... Bora lá, tá aqui para isso mesmo. Vamos seguir. Bom, então, Matheus, você falou que é um desafio do caramba e eu aqui como líder de EJ, como, né, gestor de projetos, gerente de projetos, como, né, presidente da minha EJ aqui, já estou arrancando os cabelos imaginando essa autonomia toda, né, e todo mundo podendo definir seus comos e suas formas de atuar, e todo mundo tendo premissa de inovação e de criação. Meu Deus do céu, o que você faz para me ajudar? Bom, galera, né, para poder ajudar vocês e vocês terem um pouquinho mais de tranquilidade, eu queria trazer esse entendimento aqui, um framework, né, bem legal, que explica bastante para mim a relação de alinhamento e autonomia, tá? E é importante entender isso aqui, onde basicamente empresas com baixo alinhamento e baixa autonomia são organizações microgerenciadoras de cultura indiferente, então são empresas, né, desmotivadas, onde a indiferença do resultado ou da qualidade do ambiente é muito grande, né, e que basicamente todos estão seguindo ordens, tá? O autoalinhamento, né, junto com uma baixa autonomia, gera organizações autoritárias, né, que sim atingem resultados, tá? Acredito muito, confio muito na liderança, né, dos presidentes de EJs hoje, né, dos gestores, dos gerentes de projetos das EJs hoje também, e garanto que sim, seguindo, né, os métodos de vocês, pessoal, e essa cultura conformista, vocês vão atingir uma estrelinha ali no final do túnel, tá? Mas a cultura vai ser conformista também. Então, não esperem inovação, não esperem transformação, não esperem pessoas saindo da caixa se o alinhamento é alto e a autonomia é baixa. Tá? E uma cultura de alta autonomia, né, com um baixo alinhamento também é doído. Então, acho que é os motivos do arrancar cabelos aí de muitos presidentes e gerentes de projetos, imagino eu aí muitas vezes, que são, né, essas organizações de culturas caóticas. Né, onde todo mundo tem muita autonomia, mas estão muito desalinhados. Então, está cada um indo para uma direção. E isso também garanto que não traz resultado. Então, sim, é um risco que a gente precisa cuidar. Né? Então, como que eu faço para, de fato, atingir resultados, né, em uma cultura, né, colaborativa, onde as pessoas são autônomas, mas que elas ainda estão perseguindo o mesmo objetivo, estão colaborando e construindo juntas para atingir um resultado em comum?
né? E aí eu preciso investir muito no alinhamento. Então aí entra um papel essencial das lideranças, pessoal. Né? Definam bem suas prioridades, definam bem, né, seus objetivos, o propósito da empresa júnior de vocês, tá? Contaminem as pessoas, levem isso para frente, deixem claro qual que é esse propósito, defina key results para esse propósito também para a empresa como um todo, né? E compartilhem um piano e liberem essa premissa das pessoas definirem o como fazer, tendo muita clareza do que é que a gente tem que conquistar. Tá? Eu garanto para vocês uma organização, né, de cultura colaborativa e inovadora. Agora, até para exemplificar um pouquinho dessa minha visão, como que é hoje o crescimento de uma organização conforme, né? Então, se ela cresce, se a organização linear, né, e com organizações, hierarquizações top-down, né, estruturas conformistas de organização interna, elas também crescem de forma linear, né? Esse crescimento também vai ser gradativo dentro de uma taxa de crescimento muito previsível, tá? Agora, o crescimento de uma organização ágil já é um pouquinho diferente. Então, no início ali, de fato, eu tenho um período de adaptação. Tem um período onde eu não vou estar conquistando, talvez não vou estar crescendo, né, naquela taxa esperada, né? E até isso é questionável, eu acredito assim que a gente cresce até legal no início também, mas o grande resultado vem no médio para o longo prazo, tá? Então vem quando a gente focou nossa cultura em aprendizado, quando a gente acumulou, né, e gerenciou muito bem nossos aprendizados aí durante nossos projetos, e a gente passou para frente esses aprendizados e a cada geração que veio, né, das nossas EJs, estão pensando já nessa realidade de vocês, né, onde a duração, né, do membro ela é curta, né, ela é limitada, né, o máximo aí é o tempo da graduação dele. Mas a cada geração que vem, se vocês estão aprendendo, documentando, gerenciando bem esses aprendizados e com um foco forte no aprendizado, cada geração que vem parte de um novo ponto, né, inicial, ainda mais avançado do que a geração anterior. Né? Então pode ser que no início vocês tenham dificuldade de atingir resultados, né, e talvez não, né, nem mesmo enxerguem nos números da EJ em si essa exponencialidade dos resultados, mas vocês vão enxergar sim, né, no crescimento de vocês, né, no aprendizado, na colaboração com outras pessoas, e eu garanto para vocês, pessoal, o mercado de trabalho está cada vez, né, tem cada vez menos espaço para lideranças autoritárias e pessoas que trabalham sozinhas, e hoje o trabalho colaborativo e o foco no aprendizado e no crescimento, né, pensando no longo prazo e planejamentos, né, maduros, ele é cada vez maior. Então tenham consciência disso e pensem com carinho. Vocês querem atingir resultados ou vocês querem de fato aprender e se prepararem para o mercado de trabalho que está se transformando, né, e que está no funil cada vez mais apertado para lideranças autoritárias, né, e lideranças centralizadoras. E eu te pergunto, se você está pronto para ser protagonista da transformação ágil na sua EJ, né? Se você está pronto para abraçar os conflitos que estão por vir, né? Se você está pronto para ser protagonista, para puxar a fila, para quebrar a cabeça, para errar e errar muito. Então, errem bem e foquem no erro, porque o erro traz aprendizados também, pessoal. Gosto bastante de ter uma cultura bem segura para poder errar. E se vocês estão prontos, então, para protagonizar essa transformação. E se tiverem, convido vocês aí para, né, usarem esse template e construir a EJAD de vocês, idealizar a organização que melhor se encaixa com seus objetivos, né? Entender o que está no sangue de cada projeto seus, de todos os projetos, definir os seus chapters, seus objetivos horizontais, definir os seus times e seus objetivos verticais, né, e seus processos, como que vão funcionar aí, quebrando com essa linearidade na cabeça de vocês. E levem essa proposta para a organização de vocês também, né? Prontos para quebrar a cara, prontos para ouvirem nãos, prontos para ouvirem feedbacks, né, e possíveis melhorias, mas a adaptação e a construção conjunta, né, levam ao resultado aí e a implantação de metodologia ágil na empresa de vocês, com certeza. Show demais. Agora eu vou aqui apresentar a minha própria tela, porque aí eu já mostro as dúvidas que temos aqui. A gente pode, acho que mais uns 8 minutinhos, talvez 5 a mais, para ir tirando as dúvidas, mas aí é tranquilo. Estou apresentando aqui agora. Todo mundo vendo tranquilamente.
Temos 6 perguntinhas. Se você já quiser começando e tirando, eu vou passando cada hora que uma for respondida. Só peço que dê uma agilizada assim para responder, porque nosso tempo está um pouquinho apertado agora. Fechou. Falei demais, né? Mas vamos lá. Não, O papel do Scrum Master, né? E se o papel do Scrum Master e do Product Owner pode ser desempenhado pela mesma pessoa. Bom, olha, dependendo da quantidade de recursos que vocês têm disponíveis, né, é uma boa opção. Né? A gente tem times hoje na Nuconte, sim, que são gerenciados, né, por um Product Owner fazendo o papel também de Scrum Master ali. Mas, principalmente no período de transformação e de adaptação, é muito bom que você tenha uma pessoa responsável só pelo cumprimento dos princípios, dos rituais, das práticas ágeis no time. Tá? Porque essa pessoa vai crescer de forma horizontal, ela vai trazer o entendimento dessas metodologias, dessa disrupção para todos no time, tá? Até num ponto que todos se tornaram Scrum Masters ali, são todos muito bem adaptados e todos capazes de construir e garantir o cumprimento dos princípios ágeis também dentro do time. Tá? E aí talvez esse papel do Scrum Master depois de um tempo já pode ser aplicado também pelo Product Owner, mas com um Product Owner também que tenha muito domínio, né, e busque e consiga garantir a aplicação dos princípios ágeis também. beleza, vamos para a próxima aqui. Bom, a diferença entre PM e PO, essa daí é de apertar, viu? Bom, pensando no contexto de produto, né, o PO, ele basicamente tem um papel mais interno, né, e as funções dele são claras. É o representante dos clientes e stakeholders do projeto dentro da squad, né, então ele garante que os times estão olhando para as necessidades dos clientes, tá? E é a pessoa que orienta e garante a melhor priorização sendo feita pelo time também, né? Então, eles são donos da prioridade dentro do projeto, das necessidades e dos requisitos do projeto e da comunicação com o cliente e representação do cliente, tá? Já o PM, hoje na Nuconte, por exemplo, o nosso PM ele tem um papel muito mais estratégico. Ele também cuida de prioridades e ele também busca garantir que os nossos usuários estão sendo representados pelos nossos projetos. Só que ele já está pensando um pouco mais à frente, tá? Então ele está olhando para uma situação mais macro da empresa, entendendo quais podem ser as próximas missões de cada projeto, de cada squad, né? Pensando aí já num campo de visão mais longo, né? E num processo constante de discovery e entendimento dos usuários na plataforma de tecnologia, tá? Então, ele é uma pessoa ali para ajudar e servir as squads para que garanta que as premissas iniciais desses projetos estão muito bem validadas. Show? Como tornar pessoas em cargos de liderança agentes de mudança? Bom, como PO hoje num time, né, ágil e que puxa fila na transformação ágil, eu digo que a fórmula está dentro dos princípios da metodologia ágil, né? Que é principalmente no trabalho colaborativo e nessa visão do Scrum, onde todo mundo ataca e onde todo mundo defende. Garantindo um contexto muito claro, pessoal, em todas as pontas do projeto para todo mundo, independente se é líder ou não. Porque se as pessoas que vão executar são as mesmas que estão conversando com o cliente, que estão se relacionando com ele, que estão entendendo o problema e conquistando ali clareza do porquê, né? Essas pessoas também vão executar melhor, vão se sentir mais donas, vão se sentir mais valorizadas, né? E vão garantir entregas melhores também e mais dentro das necessidades do cliente também, tá? E empoderando eles com dados e contextos também da organização, né, e do todo, não só de dentro dos projetos, para que eles consigam entrar em conflitos e se sintam seguros e psicologicamente, né, seguros, importante salientar isso, para conflituar com pessoas de cargos de liderança e poder de hierarquia maior também, né, se eles tiverem o mesmo nível de contexto, se eles tiverem o mesmo nível de dados e argumentos na mão também. Tá? Bora. Até exemplificando, hoje eu tenho desenvolvedores no meu time,
né, que são especialistas em código, eu tenho designers de usabilidade, que são especialistas em usabilidade, e todos eles participam comigo de entrevistas com clientes, tá? E, inclusive, eu prefiro designers de UX fazendo entrevista com cliente do que eu como PO, muitas vezes, porque são mais empáticos, né, tá mais enraizado na cultura deles também, e desenvolvedores conseguem me surpreender muito também. Uns desenvolvedores assim que passam o dia inteiro escrevendo código, mas quando você coloca numa organização ágil, o camarada desembola, né, ou a camarada também, né, ela desembola muito bem ali com o cliente e consegue investigar o contexto muito melhor do que eu, muitas vezes também. Bom, nesse formato de organização ágeis, pensando no desenvolvimento de um sistema web, então essa é a minha área de expertise, hein? Com separação de back e front, entre outros, quem seria o responsável pela comunicação com o cliente? Pois temos 3 PO. Dividam o piano, galera. Né? O PO é quem tem que cuidar e garantir que o cliente está sendo ouvido, mas não necessariamente ele é a pessoa que tem que ir lá ouvir o cliente. Tá? Ele pode ser a pessoa que remove o impedimento, que cria a ponte entre o time. Né? Gosto muito, igual eu falei aqui na pergunta anterior também, de designers de UX conversando direto com clientes. Cara, eles pegam cada coisa, né? Eles fazem o cliente contar a história, e dentro das histórias que os clientes contam, eles pegam subjetividades muito legais, né? E acrescentam muito para o projeto. Ao mesmo tempo que o desenvolvedor, conhecendo o problema do cliente e tendo clareza, né, da tecnologia e como que ela pode resolver problemas, eles criam essa ponte também muito melhor do que muito pior por aí, viu? Show. Como fazer uma boa gestão de conhecimento? Bom, hoje na Nuconte, a gente tem uma metodologia científica para testes, né? Então, a gente construiu nossa metodologia científica de produto, baseada em testes com relevância estatística, amostragem de usuários na nossa plataforma e nos nossos testes AB. E a gente basicamente documenta dentro das nossas métricas. Né? A gente dá muita clareza do dia em que a gente começou o teste, né? E a gente acompanha, então, o resultado de cada uma das versões que a gente está testando a partir daquele dia e documenta isso, né, nos próprios gráficos, nas nossas próprias análises, e inclusive temos um board compartilhado no Miro hoje, né? Não sei se vocês conhecem o Miro, mas existem várias ferramentas bem legais, onde basicamente vocês podem registrar seus insights, podem colocar lá os aprendizados que estão tendo. Eu gosto muito de criar cases, então eu quando entro em contato com o cliente, né, e aprendo com esse cliente um pouco mais sobre as necessidades dele, eu escrevo isso, crio um case, né, foco nas palavras-chave, crio nuvens de palavras também, tá? E compartilho. A gente tem um ritual mensal no time de produto da Nuconte, que é o nosso ritual de showtime. Então, toda última sexta-feira do mês, o nosso time vai, senta todo mundo, os 20 membros do time de produto da Nuconte hoje, e a gente apresenta para todos eles os aprendizados que a gente, como time ágil, tivemos durante o nosso projeto, né, durante esse mês. Eles apresentam os aprendizados que eles tiveram, né, e a gente compartilha isso o tempo todo. Né, documentados em apresentações, PowerPoints, vídeos gravados, tá? Mas que a gente vai contaminando todo mundo com os aprendizados que cada time vai tendo também e compartilhando isso o tempo todo. Então, foca nos rituais, criem rituais para isso acontecer, para o compartilhamento acontecer, para as pessoas estarem juntas, tá? Para as squads estarem juntas, para os chapters estarem juntos, beleza? Que acredito muito que o compartilhamento do conhecimento ele acontece também de forma natural, né? A pergunta aqui, né? É mais plausível uma transição rápida para o agilismo ou transição gradual faz mais sentido? Eu tô para ver uma transição rápida para o agilismo, viu? De uma empresa que é conforme, né? De uma organização que tem suas estruturas, né, já hierárquicas bem construídas. Tô para ver uma transformação rápida. Mas, e por isso que eu peço, pessoal, tenham muita paciência consigo mesmo, tenham muita paciência com a organização de vocês, esse processo é gradual, né? Transformação mais rápida que ela pode ser, eu vejo que é com a participação das diretorias, né, dos altos níveis de hierarquia, interessados e incentivando essa transformação de acontecer e abrindo caminho para isso também, tá? Mas ainda assim não vai ser rápido. Falo com vocês porque eu sou de uma empresa que tem 3 anos de idade, uma startup que nasceu para ser, né, disruptiva, para ser inovadora, e essa transformação não está nada rápido.
Ela, inclusive, tem um marco ali no início no início de novembro do ano passado, e até hoje a gente está sofrendo, assim, estamos num período muito mais estável agora no time de produto, está acontecendo, está consolidando, mas desde novembro nessa luta aí. Ou os riscos, rapidão, os riscos são perder pessoas, tá? Não é todo mundo que se adapta a essa metodologia. Não é todo mundo que consegue trabalhar com autonomia, não é todo mundo que consegue abdicar do controle, né? Então tem os riscos de conflitos constantes e é necessário abraçar isso. E de pessoas que talvez não se sintam representadas pela nova organização, né? Pessoas que já estão lá dentro, pessoas que estão, né, na zona de conforto e nessa formação atual, e que elas podem talvez não se adaptar à mudança e deixar os times também. Trabalhar com autonomia não é fácil, não é todo mundo que consegue, mas o mercado de trabalho está exigindo, pessoal, então façam seus esforços para conseguir se adaptar. Show. Bora para a próxima agora. Essa é a última, galera. Depois eu tenho que dar uns avisinhos e aí a gente tem intervalo também, mas vou deixar só o Matheus responder essa última. Nós fazemos a daily através de mensagens. É necessário fazer uma reunião para a daily ou só manter através de mensagens o suficiente? Bom, primeiro, minha dica é se pergunte se está legal. Se pergunte se está funcionando, se está cumprindo, né, com os objetivos, se o time está bem alinhado. E alinhamento é uma coisa difícil. Mas eu recomendo fazerem as reuniões diárias, né? Agora, né, com o Covid, claro, né, cada um na sua casinha, cada um pela sua máquina, por videoconferência. Mas eu gosto da daily cara a cara porque a gente garante que as pessoas estão falando, sabe? Que todo mundo está falando, que todo mundo está explorando. Quando a gente vê que alguém ali, né, respondeu meio no automático, a gente faz perguntas para a pessoa, incentiva a pessoa a falar e compartilhar o piano, né? Porque alinhamento é difícil, galera. Alinhamento é foda. E cada um vai falar o que achar que deve falar. Então, se você está cara a cara, se você está presencialmente ali, a gente consegue questionar, a gente consegue conversar, a gente consegue interagir melhor. Então, a gente pode se alinhar melhor também e um oferecer ajuda para o outro, né, de uma forma mais dinâmica também para os impedimentos que cada um está tendo. Show. Bom, agora eu vou parar de compartilhar a tela aqui, galera. Tenho só que dar uns avisos, mas antes de tudo, a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer muito o Matheus, agradecer a presença dele aqui. Foi uma palestra que, pelo menos para mim, trouxe vários insights, trouxe algumas coisas para eu aplicar na minha própria PJ também, trouxe algumas ideias até assim, para eu discutir dentro do núcleo. Enfim, quero agradecer a participação de todo mundo que estava aqui assistindo, que estava junto aqui na transmissão o tempo todo. Aí agora a gente vai entrar no momento de intervalo, beber uma água, comer alguma coisa. Sigam as dicas lá da Sanos, que está no Insta do nosso evento. E alguns avisos que eu tenho que fazer. O check-in de hoje vai ser no final da próxima pauta. Então é importante todo mundo voltar. Só vai contar como presença na meta quem preencheu o check-in, sabe? A meta de membros presentes em evento. Então voltem.